Dentro das ações de impugnação que ainda estão no Código de Processo Penal atual, desatualizado, como recursos, está a revisão criminal. E o que eu pretendo mostrar para vocês aqui neste tópico da revisão criminal, discutir esse tópico, é quem é, na verdade, quem ocupa, na realidade, o polo ativo da revisão criminal e quem ocupa o polo passivo da revisão criminal. A revisão criminal, como vocês sabem, é uma ação rescisória do julgado que já transitou, que já encerrou-se. É uma ação para consertar erro judiciário. Pois bem, quem pode ajuizar essa ação? Penso eu que o único autorizado a ajuizar a ação de revisão criminal é o condenado. É o condenado. Na sua falta, seus familiares. Naquela ordem do artigo 31 do Código de Processo Penal. Hoje em dia, os tribunais brasileiros, nos seus regimentos internos, não têm mais permitido que o condenado ajuize a revisão sozinho, como se fazia antes. Hoje, os tribunais exigem que o condenado seja patrocinado por um advogado. E muitos, obviamente, pela Defensoria Pública, para ser uma peça técnica. Porque, afinal de contas, ele pretende desconstituir uma coisa julgada. Não admito, eu pessoalmente não admito, o Ministério Público ingressando com revisão criminal. Qual é o interesse do Ministério Público na revisão criminal? Foi ele, Ministério Público, que condenou o réu. Embora exista independência funcional, a instituição é única e indivisível. Então não me parece nem um pouco legítimo que um promotor, aliás, de onde vem esse promotor? Da vara onde ele foi condenado, de um setor especial do Ministério Público, e entre com revisão criminal em favor de quem não quer. Porque às vezes o réu não está interessado na revisão criminal. Ah, todos estão. Não, nem sempre. Se for uma revisão criminal para mexer com pena e ele já está progredindo ou já está até trabalhando na rua, ele não quer mexer nesse assunto. Então, no polo ativo, a meu ver, o réu e seu defensor patrocinando a causa, como hoje os tribunais têm exigido. No polo passivo, aí vem outro dilema, esse maior ainda. Muitos autores sustentam que no polo passivo está o Ministério Público. Agora vocês imaginem esses que sustentam isso. Às vezes, sustentam que o Ministério Público pode também ingressar com a revisão. Então fica o MP versus o MP. Como é que fica esse duelo de titãs? Na minha visão, a revisão criminal não tem polo passivo. É um erro legislativo. Devia ter. E sabe quem devia estar no polo passivo? A Fazenda Pública. O Estado, que se perder a revisão criminal, pode indenizar o réu por erro judiciário. Quantas vezes eu estava na Fazenda Pública atuando como juiz e o sujeito que ganhou a revisão entrava com o processo de indenização? E sabe o que a Fazenda respondia na contestação? Preliminarmente, cerceamento de defesa. A Fazenda não pôde se defender no processo de revisão criminal. Não há previsão no Código de Processo para a Fazenda se defender, mas devia haver. O que eu fiz quando eu fui para o tribunal, numa das primeiras revisões que eu julguei, já que eu não considero o Ministério Público polo passivo,
Porque quem funciona na revisão é o procurador de justiça que opina, custos legis. Ele pode dizer sim para a revisão e ele pode dizer não. Que polo passivo é esse que opina? Então, fora o Ministério Público. É uma ação sui generis, estranha, onde tem o polo ativo e o legislador não colocou o polo passivo, que deveria ser a Fazenda. Quando eu fui para o tribunal, eu mandei citar a Fazenda. O que a Fazenda fez? Respondeu em não sei quantas laudas que ela não tem nada a ver com isso, que ela não vai contestar a revisão criminal, que não é do interesse dela. Agora, o que é engraçado é que quando eu estava na Fazenda Pública, a mesma Procuradoria do Estado, não é, que disse que não ia contestar a revisão criminal, levantava sempre a preliminar. Nós não pudemos nos defender da revisão. Então, cerceamento de defesa. Afinal, o Estado quer ou não quer se defender das revisões criminais? Na minha visão, hoje, garanto a vocês o seguinte: o que tem prevalecido? O Estado não se defende na revisão criminal, então não adianta nem citar. O Ministério Público opina e segue direto para o relator e para a Câmara julgar o pedido do autor somente. Portanto, não há polo passivo na ação de revisão criminal.